Amém. Pastor Rony está com a palavra. Boa noite, amada igreja. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Amém. Queridos, eu sempre me submetendo a desafios. O desafio de janeiro foi falar sobre os 5 pontos do calvinismo, e isso em cada ponto em um sermão, Quer dizer, é um desafio porque é muita coisa para se tratar. E nessa noite nós estamos começando um novo desafio, que é nós falarmos sobre o tabernáculo, mas nós vamos começar com uma série primeiramente sobre a estola sacerdotal. Então, a estola sacerdotal, ou seja, o que é isso, pastor? A gente não está familiarizado com esse tipo de termo. Então, eu estou falando da roupa do sumo sacerdote. E aí, cada peça que foi instituída por Deus, ela tem um significado, uma aplicação à nossa vida espiritual. Tanto se refere a Jesus Cristo, a revelação ministerial de Jesus Cristo, quanto se refere também à vida da igreja. E aí nós vamos passar por esse desafio, então, de podermos estudar de forma, claro, não exaustiva sobre este assunto, mas de forma resumida, simplificada, podemos ter uma base espiritual, de conhecimento espiritual sobre este assunto. Antes, eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias, antes de ler esses textos que já estão aí expressos, para Êxodo, capítulo 39, versículo 1 apenas. Você vai notar de imediato que aqui é a descrição detalhada a respeito da estola sacerdotal, da vestimenta do sumo sacerdote e também dos sacerdotes que vai se seguir. E nós leremos apenas o versículo 1, que nos diz assim, de Êxodo 39: fizeram também de estofo azul, púrpura e carmesim as vestes, finamente tecidas, para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, ou seja, o sumo sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Oremos. Pai santo e bendito Deus, neste momento solene em que nós abrimos a Tua palavra, Senhor, para dela extrairmos as lições espirituais para a vida da Tua igreja, pedimos pelo poder do Espírito Santo que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, não aquilo que queiramos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação da Tua noiva, Senhor, para que estejamos sendo preparados a cada dia para o grande encontro com o Senhor. Louvado seja o Teu nome por tudo que já foi aqui realizado nos atos de louvor e adoração a Ti, Senhor. Que Tu receba com um aroma suave as Tuas narinas. E Pai Santo, neste momento, dirige a nossa mente e o nosso coração para ouvirmos a Tua voz, não para a exaltação humana, mas para o louvor da Tua glória. É que oramos humildemente, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, em Hebreus 8, de 1 a 6, eu apenas destaquei algumas porções do texto. Nós lemos assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, como ministro do santuário e do tabernáculo, que o Senhor elegiu. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, os quais ministram em figuras e sombras das coisas celestes, assim como Moisés divinamente foi instruído. E em Hebreus 10:1 nós temos: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. O que é isso, pastor? Queridos irmãos,
O livro de Hebreus, ele está nos mostrando de que todas aquelas figuras, aqueles rituais, as histórias que estão no Velho Testamento, elas são sombras, elas são sinais, elas são figuras, representações de bens vindouros, de bênçãos espirituais que Deus haveria de manifestar e revelar ao seu povo, não exclusivamente à igreja, mas a todo o seu povo, tanto Israel quanto a igreja. Alguns desprezam o Velho Testamento, por isso eu coloquei a importância dos fatos do Velho Testamento. Muitas vezes ele diz assim: nós temos que nos guiar apenas pelo Novo Testamento, e o Velho Testamento não tem importância, então a gente poderia rasgar o Velho Testamento, não é assim? Tem até um antigo padre, que ele quando começou a ler a Bíblia, ele começou a rasgar as partes da Bíblia que ele não concordava. Alguns conhecem ele, Aníbal Pereira Reis. Ele foi 25 anos sacerdote. Quando ele começou a ler coisas que ele não concordava, ele começou a rasgar as páginas da Escritura que ele não concordava. Então tem pessoas que poderiam fazer isso, né? Rasgar o Velho Testamento, vão ficar só com o Novo Testamento. Mas isso não é coerente, porque nós jamais entenderíamos o Novo Testamento se nós não tivéssemos os registros do Velho Testamento. Inclusive há diversas profecias que ainda não estão cumpridas e que estão no Velho Testamento. E o livro de Hebreus, ele nos demonstra o quanto todos aqueles estatutos e ordenanças veterotestamentários eram o que nós chamamos de antitipos. O que é isso? Figuras daquilo que haveria de vir, que haveria de acontecer, das coisas futuras. E aí eles ainda continuam a ser, e por isso que está no livro de Hebreus. Por isso ele nos diz que são sombras, que são figuras dos bens vindouros. Pois nem tudo está cumprido, meus irmãos, e nós precisamos de sabedoria da parte de Deus para podermos vislumbrar os mistérios do Senhor. E é o que nós vamos precisar para poder percebermos o que está por trás de toda essa indumentária do sumo sacerdote. Então o livro de Hebreus ele nos traz essas figuras do sacrifício, do tabernáculo e dos sacrifícios que foram realizados, como um prenúncio da obra redentora de Cristo e das promessas realizadas, que estão relacionadas tanto a Israel quanto à igreja. E aí nós passamos para entender a questão do sumo sacerdote. Aí está o termo em hebraico, né, HaKohen, que é Hagodal, que em Levítico 21:10 nos fala a respeito dele, e os irmãos veem isso também aqui no capítulo 39, quando o Senhor Deus vai determinar a Moisés como ele deve vestir o sumo sacerdote, que era quem? Arão. Foi o primeiro sumo sacerdote. E aí, como eles eram, tanto Arão quanto Moisés, descendentes de qual tribo? Levi. Só pessoas que conhecem a Bíblia. Então, Levi era de Levi. E toda essa descendência de Levi se perpetuou, continuou. Então, todos os descendentes de Levi, eles eram destinados aos serviços sacerdotais. E depois, quando Arão morre, lá em Levítico 21:16-23, nós vamos ver que toda essa responsabilidade dessa prática do sumo sacerdote passou a Eliezer, né? Passou para ele. Então os sacerdotes, que eram chamados levitas, às vezes há uma expressão, né, que aquelas pessoas que lidam com louvor são chamados de levitas, porque eles eram responsáveis por essa parte também da adoração, do louvor a Deus. Isso é apenas uma figura, né? Apenas uma questão figurada de se expressar, porque levita é relacionado à tribo de Levi. E os levitas, eles não tinham só a responsabilidade de cantar, de render louvores, eles eram responsáveis por todos os atos e serviços de adoração a Deus. Então, se há alguma prefiguração em relação a levita, então temos que expressar que toda a igreja do Senhor Jesus, prefiguradamente, são levitas, porque estão aqui para adorar e servir ao Senhor. Então, esses levitas, eles não tinham essa herança material, porque a herança, diz a Escritura, que a herança deles era do Senhor. Então a terra, quando foi repartida entre as tribos de Israel, a tribo de Levi não teve parte nenhuma.
Eles não tiveram herança terrena, não tiveram porção de terra nenhuma separada para eles. E isso, irmãos, já nos remete a algum princípio muito importante. Por quê? Porque a vida desses homens, a vida desses levitas, foram vidas totalmente consagradas para Deus. Ou seja, a porção deles era o quê? Não era bens, não era ouro, não era prata, não era terra, não era bem nenhum. A porção deles, a Escritura diz, era o Senhor. Então, como famílias consagradas, suas famílias, suas rotinas e todos os serviços que eles praticavam eram inteiramente sagrados, separados daquilo que é comum, daquilo que é rotineiro. Então, por isso que eu coloquei aos irmãos, famílias santas. Então, aqueles que reconhecem o sacerdócio cristão, reconhecem a sua vida de devoção, de consagração a Deus, como muitas vezes você é chamado à frente e diz, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. O ato de consagração já indica isso, não é apenas a minha vida, a minha família, tudo aquilo que me diz respeito, deve ser consagrado a Deus, incluindo até o meu trabalho secular. Então, família, minhas rotinas cotidianas, os meus serviços, tudo aquilo que eu realizo, precisa ter um ato de consagração. Então, o sacerdócio, ele é mais do que uma posição honrosa. É mais do que dizer, olha, você pode dizer, eu sou sacerdote. É mais do que isso. Assim como nós que entendemos o sacerdócio cristão, é mais do que dizer, olha, eu sou meramente um membro da igreja, sou meramente um crente. Não, é mais do que ter posições. É o modo de vida santa, aqueles que foram separados por Deus das corrupções desse mundo para realizarem os serviços sagrados. O que é chamado isso? Ser santo. O ato de consagração é o entendimento do que é ser santo. E às vezes a gente diz assim, mas tu não é nem um santo, não é isso? Mas o entendimento bíblico de santidade é alguém que foi o que é, separado para Deus, para cumprir os seus propósitos. E muitas vezes, meus irmãos, quando nós queremos ter uma vida consagrada verdadeiramente para Deus, há muitas coisas nessa vida que a gente abre mão. Coisas que você sonha, que você deseja, mas você vai ter que abrir mão, porque a vontade do Senhor é que você tenha a sua vida consagrada aos serviços sagrados dele. E há muitos irmãos, muitas irmãs, muitos servos de Deus, que de quantos sonhos tiveram que abrir mão, para que estivessem cuidando da casa de Deus, da obra de Deus, da evangelização, como o Senhor Jesus falou aos seus apóstolos. Eles tinham uma profissão. Qual era a profissão deles? Eles eram líderes, chefes de uma corporativa pesqueira. As pessoas olham assim e pensam assim, não, os apóstolos eram só pescadorzinhos. Não, eles eram pessoas bem de vida financeira. Todos aqueles barcos, as redes de pesca, tudo aquilo era comandado pela família de Pedro, André, João e Tiago. Aqueles pescadores ali faziam parte de uma corporativa. Então o Senhor Jesus disse assim, olha, vai deixar tudo, vem e me segue. Vai dizer, olha, deixa teu trabalho, deixa todas as atividades de vocês lucrativas, toda a administração, gerenciamento que vocês têm aí dessas atividades, vocês vão agora me seguir. Não vão ser mais pescadores de peixes, mas vão ser pescadores de homens. Estavam abrindo mão de todo o lado profissional, o profissionalismo deles. Então isso é consagração. Agora nós temos que salientar alguns fatos importantes relacionados à vestimenta sacerdotal. E a primeira que eu queria destacar, salientar com os irmãos, é quanto à beleza, a glória e a santidade que reflete ou refletia essa vestimenta. Então quando Deus ele ordenou que fosse feito nesse formato que os irmãos estão aí observando, nesse formato, tinha uma razão. Deus queria exprimir a beleza. Por quê? Enquanto as vestes dos sacerdotes babilônicos, dos sacerdotes egípcios, porque existiam, eles também ministravam para os seus deuses. No meio do paganismo existiam aqueles que eram os sacerdotes que ministravam para os seus deuses, faziam suas oferendas, seus sacrifícios, seus rituais e tudo mais. Só que as vestimentas deles expressavam o quê? Primeiramente vaidade, porque era cheio de
de pedras preciosas, assim, de brilho e tudo mais, mas era para ostentar a riqueza que eles tinham. A riqueza. Né? Então essa era a vaidade daqueles homens. E outra coisa é que, segundo a história, que você vai pesquisar, havia muitas partes dessas vestimentas desses sacerdotes que mostravam partes do corpo deles. Então havia a indução à sensualidade. Então a maioria dessas roupas mostravam parte do corpo do sumo sacerdote. E a maioria dos rituais realizados por eles tinha contexto ligado à imoralidade. E aí o Senhor então agora estabelece uma vestimenta, né? Ela é uma vestimenta luxuosa. E aí a gente diz: como é que o senhor sabe que é luxuosa? Porque a Escritura diz assim: finamente tecida. Ou seja, ela foi costurada, ela foi preparada com muito cuidado, para aquele tempo, meus irmãos, essa vestimenta era altamente luxuosa e altamente cara, pelo material que ela possuía. Né? Então, os sacerdotes, Deus estava querendo mostrar para eles que eles representavam os adoradores de Deus, e como tal, eles deveriam se vestir à altura da posição que eles tinham. Vocês precisavam estar à altura da posição de adoradores. Às vezes nós não damos importância, na nossa geração, para essa questão de vestimento. Tem alguns até que induzem as pessoas dizendo assim: olha, não se pode da maneira que você se apresenta diante de Deus. Claro que você tem que se apresentar a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que você dispõe, mas você precisa se apresentar diante do Senhor com o seu melhor. E aí eu gosto de muitas vezes ilustrar isso. Como é que você se apresenta quando você vai a uma formatura, quando você vai a um aniversário, quando você vai a um casamento? Como é que nós nos apresentamos? Se você fosse convidado para um jantar executivo com autoridades políticas, como será que você se apresentaria? Se você fosse convidado, chamado para uma audiência pública lá no Tribunal de Justiça, como é que você se apresentaria? E aí, quando nós nos deslocamos das nossas casas, nós estamos vindo para um ato solene, porque o culto é um ato solene. E aí nós estamos nos apresentando diante de quem? Não diante de um juiz, não diante de uma celebridade, de uma autoridade política, pública, mas nós estamos nos apresentando diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É a verdade, meus irmãos. Nós dizemos: olha, o Senhor está presente aqui. Às vezes o pastor até olha dizendo: seja bem-vindo, Senhor, em nosso meio, nos atos que é dele, a casa dele. Então, é essa percepção que nós temos que ter em nossa mente. E isso que o Senhor estava mostrando àqueles homens, a importância do que eles estavam fazendo, estavam realizando em nome dele, como os seus mediadores, como os seus representantes, como os seus adoradores. E, queridos irmãos, cabe aqui a pergunta: quem são os adoradores do Senhor hoje? Porque importa que os verdadeiros adoradores me adorem em espírito e em verdade. Quem são os verdadeiros adoradores? É a sua igreja. Hoje, todo esse preparativo que havia para o sacerdote, hoje é a igreja, somos nós que temos esta incumbência. Nós somos os representantes de Deus aqui nesta terra. Então, queridos, aquela indumentária era uma indumentária peculiar. Assim como o juiz, ele veste a sua toga para ele ir julgar, assim como o general veste o seu uniforme repleto de tarjetas, de manicacas, que o destacam como comandante de tropas, de exército, para ele poder atuar. Da mesma forma, os sacerdotes, como representantes de Deus, deveriam vestir-se convenientemente. Então, quando nós achamos que não há importância na maneira de se trajar diante de Deus, cabe dizer a todos nós, lembrar que os apóstolos de Jesus Cristo, eles foram reconhecidos inclusive pela maneira com que eles se trajavam. Lembra uma das negações do apóstolo Pedro? Quando ele negou ao Senhor Jesus, uma dessas negações foi porque alguém olhou para ele e disse assim: tu és como eles, tu seguirás
Ele disse: não segui ele sim, porque tu te vestes como um deles. Ele foi percebido pela maneira com que ele se vestia. E hoje, meus irmãos, muitas vezes nós não conseguimos mais distinguir em quem é de Deus e quem não é, quem é crente e quem não é, porque muitas vezes a cristandade é que tem se conformado com o modismo deste mundo. Então aquele destaque passado que a pessoa olhava e disse: esse aí é crente, olha como é que ele está, isso aí é da igreja. O Silvio Santos até brincava com a filha dele, quando ela ia de vestido, dizia: tu veio da igreja? Foi brincar com a Patrícia. Não sei quantos tiveram que viram isso, né? Ele brincava: tu veio da igreja? Foi, Patrícia? Que, né? De vestido. Então há uma maneira peculiar, decente, honrosa de nós nos vestirmos. Para quê, pastor? Para se exibir? A elegância, né? A vaidade? Não. Mas para nós nos apresentarmos diante de Deus. Isso eu não estou falando, irmão, só aqui na igreja, não, de vir para culto, de vir adorar a Deus. Não é só essa questão. Até o cuidado quando nós vamos, por exemplo, pregar o Evangelho. As pessoas vão estar observando isso quando estivermos evangelizando, né? Então, queridos, a obra, né, a obra de Deus, ela exige isso. Ela exige essa disposição. Ela exige esse entendimento mental. Então, a veste sacerdotal, você vai perceber que ela era repleta de detalhes. Por quê? Porque a cada detalhe daquele refletia o significado relacionado a Jesus Cristo. Mais para frente, não hoje, os irmãos não vão ter oportunidade, mas mais para frente os irmãos vão ver que até cada cor dessa tem um significado. E aí, ó, significados profundos sobre Cristo, e são sombras misteriosas, porque não é qualquer um que percebe. É preciso você refletir nas coisas de Deus, de verdades relacionadas à ética da igreja. Como assim a ética da igreja? A nossa vida prática. Porque uma coisa, irmãos, é o que eu falo, outra é o que eu faço. Então eu não posso apenas dizer que eu sou adorador, eu não posso dizer apenas que eu sou servo. Eu preciso me colocar nessa posição. E o servo é aquele que está pronto para servir. Na hora que precisa de você, você tem disposição para isso. E aí segue para a terceira relevância, que é quando a obediência é restrita, né? Que ela não foi uma obra humana. E quando nós vemos aqui em Êxodo 39, nós vamos ver que aqui há 9 vezes, se você ler o capítulo todo durante a semana, você vai ver que há 9 vezes que Deus diz assim: como o Senhor ordenara a Moisés. Inclusive versículo 1. Irmãos, isso aí não foi algo que foi o estilista, não foi humano. O estilista foi divino. Foi Deus quem desenhou. E aí nós vemos um fato importante, porque a Bíblia diz assim: que Moisés fez tudo quanto o Senhor ordenou. Então nós devemos obedecer a Deus nos detalhes das suas ordenanças. E aí eu pergunto aos irmãos o que um dia o Senhor Jesus perguntou de um grande rabino. Ele disse: qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento? E aí está aí as descrições. Em Levítico 19, 18 está o primeiro grande mandamento. E ele responde para Jesus. Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento e com toda a tua alma. Ou seja, com toda a tua vida, com todo o teu ser, com toda a energia que você pode ter, amarás ao Senhor teu Deus. E aí ele responde que Jesus também, depois, em outro momento, Jesus também vai falar isso aos apóstolos, que o segundo é semelhante a esse. Está lá em Deuteronômio, em Deuteronômio 6 e 5, que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, queridos, segura aí. Eu coloquei para os irmãos aí qual é o novo mandamento que Jesus deu. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que dizem assim: pastor, tem certas pessoas que eu não consigo amar.
Aí o pastor diz assim: é mais querido, você tem que amar os outros como a ti mesmo. Ele diz: mas eu não amo nem a mim mesmo. Tanto assim. Você ama essas coisas. Você nem eu já pisei tanto na bola, já tenho tanta ratada, que eu não amo nem a mim mesmo. Aí eu vou ser tolerante, amigável, simpático com todo mundo, pastor? Não é assim não. Deus, conhecendo o nosso coração, que é teimoso, que é orgulhoso, aí o Senhor Jesus deixou um novo mandamento. O novo mandamento não é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que é? Agora sim, João 13:34. Novo, vamos ler juntos? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Como é que nós devemos amar as pessoas? Como nós amamos a nós mesmos? Como Jesus te amou. Como Jesus me amou? Eu era um miserável pecador. Eu era seu inimigo. Eu era inimigo da cruz, como diz o apóstolo Paulo. Eu tinha completa aversão às coisas de Deus. Eu estava debaixo da sua ira, da sua indignação, porque toda a minha inclinação da minha carne era para o pecado. A minha carne tinha prazer no pecado, naquilo que desagrada a Deus. Mas Ele olhou para mim, olhou para você e te amou. Porque o amor não tem medidas. O amor, ele está acima de condições. Por isso que o amor ágape, que é o amor de Deus, ele é incondicional. Porque nós às vezes queremos tratar bem apenas aqueles que nos tratam bem. Mas Deus não é interesseiro. O amor que Ele verte aos seus filhos não é pelo que eles fazem, mas é simplesmente porque Ele desejou amá-los. É por isso que João, quando fala do amor de Deus, diz: Deus amou o mundo de tão amor. Foi Ele quem amou, a disposição é dele. Não há nada em nós feito que tenha atraído esse amor de Deus. Ele simplesmente desejou nos amar. Então, queridos, a obediência a Deus, ela é importante. Por isso que a gente precisa ter esses cuidados. E aí, a quarta observação está relacionada em Êxodo 36:1, que diz assim: trabalharam Bezalel e Aholiabe, e também em todo homem hábil a quem o Senhor der habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. O que foi que Deus fez com aqueles homens? Aqueles mestres artesãos, eles foram capacitados por Deus. Deus, Ele não apenas determina a obra que precisa ser feita, mas Ele dá os instrumentos para a realização da sua obra. Deus, quando te coloca diante de uma missão, de uma obra a realizar, Ele vai te revestir de capacidade para você realizar aquela obra, e vai te dar os instrumentos. É por isso que nós precisamos confiar no Senhor. Deus, Ele vai capacitar a realizar a sua obra com excelência, e isso basta apenas nós nos colocarmos em suas mãos, dispostos a realizar a sua obra, sem medo, sem escusas, e certamente o Senhor haverá de nos usar. Ele haverá de abrir portas. Há um desafio que esta igreja abraçou nesta manhã, essa frente missionária, e este desafio, quando você olha humanamente, há muitas dificuldades que possam ser colocadas. Algumas até são descritas, mas nós não podemos olhar com um olhar carnal, com um olhar terreno. Nós temos que olhar com o olhar da fé. E o olhar da fé, ele não olha o terreno como ele está, ele não olha as paredes como ele está, ele não olha o bairro como ele está, ele olha aquilo que o poder de Deus é capaz de operar, aquilo que Deus, o Todo-Poderoso, é capaz de transformar. Assim como aquele missionário, não estou lembrando agora o nome, pastor, veio aqui, que é lá do Nordeste, falando da dificuldade da terra árida, terra seca, sem água, e ali eles se reúnem debaixo das árvores para pregar o Evangelho para as pessoas. Imagina se ele vai olhar a dificuldade. Como é que eu vou reunir? Não tem nem como dar um copo com água para o pregador. Terra
seca, pessoas passando fome, necessidade, dificuldade de trabalho. Vai trabalhar em quê? Uma terra árida, pobre, seca. Mas é aí que Deus opera. O nosso Deus é um Deus que a escola dele é no deserto. E no deserto não tem nada. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, é aquela que confia no Senhor, que é o pastor, que mesmo que ele ande pelo vale da sombra da morte, diz o salmo que muitos sabem decorar, mas ele diz: eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E aí nós precisamos tomar a palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus, a nossa fé, e não olhar como todo homem carnal olha. Nós temos que olhar com a visão espiritual que o profeta Eliseu deu àquele moço, aluno seu, profeta. Ele disse: Senhor, faz com que ele enxergue, faz com que ele veja o que tu tens preparado, o exército espiritual, celestial que tu tens acampado. Será que quando dizemos que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, nós cremos nisso? Quando nós estamos com nossos temores, com nossos medos, será que nós temos confiado em Deus como o nosso grande e supremo pastor? Como aquele que diz: os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, e não cai nenhum sem a permissão do Senhor. Será que nós queremos esse cuidado meticuloso, verdadeiro, amável, que Deus tem por cada um de nós? Sabe quantos cabelos um ser humano saudável perde durante o dia? Tem mulher que vai dizer: ixi, meu menos 300. Não, uma pessoa saudável, ela perde cerca de 120 cabelos por dia. Está aí esses esteticistas aí, comprovar o que eu estou dizendo. Minha esposa é esteticista. 120 cabelos por dia. Queridos, confiemos em Deus. E aí nós partimos para a primeira peça. Só vou falar dela, tá? Não se assustem não. Meu Deus, não vai sair daqui que horas. Não, só vou falar da mitra. Te acalma. Calma teu coração. Cada domingo vai ter uma pecinha, devagar, tá? Então cada peça são quê? Memoriais, que ensinam preceitos morais sublimes. E aí nós temos essa expressão aí, hebraica, Daleftei mi atalomedi. Quer dizer, ou seja, essa é uma expressão que toda vez que o sumo sacerdote ele iria ministrar diante do Senhor, ele usava essa expressão, Daleftei mi atalomedi. O que ele estava dizendo? Saiba perante quem tu estás. Saiba perante quem tu estás. Representando o que? A reverência e o temor que ele deveria ter diante de quem ele estava. De quem ele estava? Diante de Deus, o Criador dos céus e da terra. E aí ele deveria devotar a Deus toda a sua reverência. Por isso que essa mitra, que é o turbante ali do sumo sacerdote, representava a humildade. Primeiramente, a humildade, está aí, o sinal de humildade. Ele estava reconhecendo que Deus estava acima dele. Porque imagina, irmãos, alguém que foi colocado como mediador no meio do povo, ele podia se encher com orgulho e dizer: olha, quem manda agora sou eu, Deus de dúvidas, é profeta, mas agora eu sou o sumo sacerdote. Para que ele não se enchesse de exaltação e orgulho, ele usava o turbante para ele lembrar quem ele era. E aí, Filipenses 2:3 nos diz aí, nada façais por partidarismo ou vanglória, se auto-exaltar, se gabar da sua posição. Mas a Bíblia diz: mas por humildade, considerando, é lindo esse texto, porque diz: considerando cada um os outros superiores a nós mesmos. Já pensou, irmãos, se nós praticássemos isso? Já pensou, igreja? Se nós realmente tratássemos as pessoas como se elas fossem os nossos superiores. Como é que você trata o seu chefe? Como é que você trata o pastor? Camarada, vem cá. Eu sei que não, né? Você, pastor?
E o chefe, como é que fala com o chefe? Seus pais. Se bem que hoje em dia é até perigoso, né? Fica até melindroso falar de pais. Tem gente que hoje chama os pais pelo nome. Fulana, estou te chamando aí na frente. Ele te vê cada presepado. Mas aqueles que recebem instrução, uma boa educação, às vezes esquecem até o nome da mãe. Mas qual é o nome da mãe? Eu chamo de mãe, papai, né? É minha filha, meu nome, teu pai, é papai. Não, nome. Acostumado a chamar pelo título. Não é assim? Então, como é que você trata as pessoas de autoridade? Com respeito, com todo cuidado. Então a Bíblia diz: olha, assim que vocês deveriam tratar uns aos outros. Os sacerdotes, eles sabiam que estavam revestidos de autoridade divina, mas eles estavam sujeitos a Deus. Então a Bíblia nos ensina que quem muito recebe de autoridade, muito ele será cobrado. Jesus disse isso, né? Quem muito recebeu, muito será cobrado. Então às vezes nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós assumimos, especialmente diante de Deus. Quais são as suas responsabilidades? Nós ainda estamos no mês de fevereiro e cabe aqui uma nota, né? Quando nós assumimos nossos cargos na igreja, nós dizemos: não, pastor, pode deixar, eu vou dar cabo do que eu assumi. Só que tem uns que tem 7 cargos, e tem outros que não tem nenhum. Aí o que acontece? Às vezes esses 7 tem 3 que ele dá cabo, mas outros 4. Às vezes já aconteceu no meio da igreja, assim: quem é o presidente que cuida daquele setor? E aí ficaram: quem é? Ficava procurando. Aí o pastor tem que ir na ata. É o irmão tal. Eu. E nem sabia. Quer dizer, durante o ano esqueceu que ele se focou em outras atividades. E aí é o conselho que Jetro deu para Moisés. Ele disse: meu amigo, do jeito que tu está fazendo, querendo abraçar o mundo inteiro, tu vai morrer. Jetro disse para ele: vai morrer desse jeito. Porque o verdadeiro líder, o verdadeiro gestor, ele tem que aprender o quê? A distribuir funções, a distribuir atividades. Então, aí Jetro aconselhou isso para Moisés: olha, pega os homens, os cabeças das tribos ali, os homens inteligentes, hábeis, competentes, aqueles que conhecem da lei, universados na lei, pega esses homens e distribui para o povo. Coisas pequenas eles tratam, só as coisas grandes eles trazem para ti. Não te aliviou o serviço. E aí todo gestor, né, que está aqui nessa noite, todo administrador, isso começa pela tua casa, tem que começar a aprender a distribuir as tarefas, para que a obra não fique pesada. Então, o primeiro sinal que esse turbante tinha era da humildade. O segundo sinal está relacionado à santidade, meus irmãos, porque vocês estão vendo lá uma chapinha de ouro, lá no meio, lá no turbante. Naquela chapinha de ouro estava escrito um nome, que era Kadosh Adonai, santidade ao Senhor. E aquele nome, para que toda vez que o sumo sacerdote fosse colocar na cabeça, ele visse, ele estivesse na sua mente, na sua cabeça, ele precisava ter uma vida santa diante de Deus. Ele representava a santidade de Deus. E aí, meus irmãos, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Olha só aí. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós precisamos ter 2 atitudes essenciais como adoradores. Vocês vão aprender isso nessa noite. Quando você se apresenta diante de Deus, tem 2 atitudes como adoradores que são imprescindíveis. Você sabia disso? Qual é a primeira, pastor? A primeira está aí, vai aparecer para os irmãos. Mãos limpas. Irmãos, quando o sumo sacerdote ele ia realizar qualquer ritual dentro do tabernáculo, qualquer que fosse, se fosse acender o incensário, o altar do holocausto, mexer lá com os tons da preposição, os irmãos vão aprender cada parte que havia dentro do tabernáculo, qualquer sacrifício. Sabe qual era a primeira coisa que o sumo sacerdote ou os sacerdotes precisavam fazer? Existia uma bacia de bronze que era colocada, eu vou até antecipar, né? Essa bacia de bronze era colocada água pura, limpa,
a primeira coisa que ele tinha que fazer era lavar as suas mãos e os seus pés. Porque aquele que se apresenta diante de Deus, ele precisa entender que santidade é imprescindível. Eu preciso estar com minhas mãos limpas diante de Deus. Isso não é só no altar. Isso é a obra do Senhor. Eu não posso evangelizar com as minhas mãos sujas, com os meus pés sujos, com a minha vida suja, cheia de pecado. Eu preciso ter as minhas mãos limpas. Hebreus 12, 14 nos diz: seria a paz com todos os homens. Mas diz mais, não diz só isso. Dizia a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você quer ver a Deus? A sua esperança é se encontrar com o Senhor quando você partir deste mundo? Sabe que a Bíblia diz que sem isso ninguém vai ver a Deus? Santificação. O que é isso, pastor? É ter uma vida pura, é ter uma vida sem pecado diante de Deus. Viver uma vida de santidade. E eu já disse anteriormente que era santidade, separado da corrupção do mundo, separado da contaminação do pecado, e vivendo uma vida que agrade a Deus, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Então a primeira coisa, precisa ter. E aí como é que eu vou me santificar, pastor? Como é que eu vou limpar as minhas mãos? Eu vou lavar com a bacia. Vocês têm uma bacia de bronze aí? Não tem mais isso. Aquilo lá era um simbolismo, era um rito simbólico, para que o sumo sacerdote soubesse que ele tinha que se apresentar diante de Deus santo. Ele não podia contaminar a sua vida, seu corpo, sua família com pecado. Ele precisava estimar a santidade, a pureza da sua vida, em tudo que dizia respeito a ele. E é por isso que é necessário que haja o quê? Confissão de pecados. E aqui em Tiago 5,16, o apóstolo diz para nós que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Eu sei que tem alguns que têm o pensamento que você tem que confessar os pecados só para o pastor. E esses aí é aqueles que vieram lá de uma outra denominação, com outras ideologias, que ensina que você tem que confessar pecados só para um sacerdote, não é assim? Só para uma autoridade religiosa, e ele é quem vai te absolver dos pecados. Mas quando você vai para Tiago 5,17, a palavra de Deus nos diz que devemos confessar nossos pecados uns aos outros. Sabe por quê, irmãos? Porque é o nosso irmão que vai nos exortar. É os nossos irmãos, a igreja do Senhor, que vai nos corrigir. Vai dizer: olha, meu irmão, isso aí que você está fazendo não é do Senhor, não agrada o Senhor. Como é que o povo geralmente diz? Olha, querido, vigia, né? É assim? Vigia, rapaz. É Ele que vai te exortar, é Ele que vai te alertar do pecado, para que todos nós andemos dentro da vontade do Senhor. E por isso que nós temos que nos submeter à disciplina da igreja, nos submeter à autoridade pastoral. Por quê? Porque eles foram instituídos por Deus para nos guiar aos seus retos caminhos. E eu preciso ensinar para as pessoas adultas a respeito disso, porque a maioria tem filhos. E por que nós corrigimos os nossos filhos? Por que nós repreendemos os nossos filhos? Por que nós disciplinamos os nossos filhos? Por quê? Se você não corrigir, eles vão se extraviar. Então nós orientamos, nós os repreendemos, nos advertimos para que eles andem no caminho reto da vida. Sejam bons cidadãos, boas pessoas. E a outra coisa que nós precisamos ter, além de mãos limpas, mãos ofertantes. Que é isso, pastor? Tem um texto. Deuteronômio 16, puxa, ficou muito pequenininho, mas eu vou ler para vocês. 3 vezes por ano, todos os homens a Israel deverão comparecer diante de Yahvé, teu Deus, no lugar que ele houver escolhido, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas, nas festas das tendas. Agora vem a palavra forte. E ninguém se apresente de mãos vazias diante de Elohá. Ninguém se apresente de mãos vazias. Quando você é um adorador, que você vem à casa de adoração,
Você não pode vir de mãos vazias diante do Senhor. Às vezes chega a hora do ofertório, você bota a mão no bolso e esquece a carteira. Você está com uma dívida agora. Sabia disso? Você ia dar o que de oferta? R$5? Na próxima vez que vir já é 10. Você está com uma dívida. Você veio com mãos vazias. Irmãos, o adorador, ele veio com a sua oferta ao Senhor. O que Deus está falando ao povo de Israel é dizendo: olha, vocês, quando se apresentarem diante da minha presença, como os meus adoradores, no lugar da adoração, não podem vir aqui sem que traga a sua oferta. Eu sei que muitas vezes nós esquecemos desses preceitos, mas nós precisamos lembrar deles como verdadeiros adoradores. O adorador não tem como se apresentar diante do seu Deus se não trouxer uma oferenda. Irmãos, vocês já ouviram falar de alguém que vai para um ritual, seja ele qual for? Eu não vou citar aqui denominações, mas para qualquer tipo de ritual. Você já viu alguém dizer que ele vai se apresentar sem ter uma oferenda para oferecer ali ao Deus dele? Vocês acham que existe isso? Vocês sabem que só existe isso dentro do cristianismo? Só dentro do cristianismo que existe. Em outros lugares, qualquer tipo de adorador, quando ele se apresenta ali no lugar de render o culto aos seus deuses, eles levam as suas oferendas. Você lembra disso? E aí, encerramos com as seguintes lições. Primeiro, podem ficar de pés? Vamos ler essas lições. Podemos ler juntos? Vou ler aqui para poder sair o áudio lá, porque senão sai o áudio. Mas a igreja fale bonito para ficar bonito. Vamos lá? Primeira lição? Precisamos entender o Novo Testamento à luz do Velho Testamento, e os testamentos se completam em seus preceitos. Primeira lição que nós aprendemos. Segunda lição: devemos, como sacerdotes, ter nossas vidas consagradas a Deus e ao seu serviço. Terceira lição: precisamos usar vestes de louvor que exprimam a santidade e a essência de Deus, especialmente em nossas atitudes como santos de Deus. Quarta lição: os genuínos servos priorizam a vontade de Deus do que realmente agrada ao coração do Senhor e está respaldado em sua palavra. Quinta lição: Deus capacita e nos equipa com os instrumentos certos para a realização de sua obra. Ele é o carpinteiro. Sexta lição: necessitamos de humildade, tanto para reconhecer a dependência de Deus, quanto no trato com o próximo. E sétima lição: precisamos entrar na presença de Deus com reverência e temor, com nossos corpos limpos de pecados. Por isso devemos confessar nossos pecados uns aos outros. Amém? Que Deus nos abençoe. Podemos assentar. A Deus seja a glória e o louvor eternamente. Amém. Obrigado, pastor Rony. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai querido e santo, louvado seja o teu nome. Obrigado por essa palavra. Obrigado a Deus por todo o ensinamento. E que como igreja do Senhor possamos entender os teus propósitos, Senhor, e sermos obedientes a praticá-los. Obrigado, Deus, pela vida do teu filho, do teu servo. Concede cada dia mais saúde e sabedoria. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queremos agradecer